A Europa da expansão medieval. Os cenários da conquista. Imagine que você está abrindo um livro sobre a história do Brasil. Os primeiros capítulos falam de navios, de Pedro Álvares Cabral, do encontro de mundos. É natural pensar que a história do Brasil começa ali, naquele instante, em 1500. Mas este capítulo, a Europa da expansão medieval, nos convida a fazer uma viagem ainda mais longa no tempo. Ele nos pede para voltar aos séculos 13, 14 e 15, para um período que muitos imaginam ser feito apenas de castelos e cavaleiros. Um tempo estático antes da grande virada dos descobrimentos. A tese central do autor, Jean Frédéric Chaube, é fascinante e crucial. Os homens que conquistaram a América não eram homens modernos. Eles eram, em sua mentalidade, em seus valores, em seu olhar sobre o mundo, profundamente medievais. Colombo, Cabral, Cortés, essas figuras emblemáticas carregavam consigo uma bagagem cultural forjada na Idade Média. Para entender verdadeiramente a colonização do Brasil, precisamos primeiro entender o mundo de onde esses homens vieram. Este capítulo, portanto, não é um desvio, é a fundação. Ele busca desmontar duas ideias simplistas. Primeiro, a de que a história colonial é apenas uma projeção da Europa sobre o mundo passivo, o chamado eurocentrismo. E segundo, a ideia de uma ruptura abrupta, como se um raio tivesse cortado o céu em 1500, separando de repente a Idade Média obscura da Era Moderna luminosa. Chaube nos mostra que a expansão para o Atlântico foi, na verdade, a continuação de um processo que já fervilhava dentro da própria Europa medieval. A conquista da América não começa com Cabral. Ela começa muito antes, nas fronteiras em movimento da cristandade. Para nos guiar por este mundo complexo, o autor estrutura sua análise em torno de duas forças motrizes, dois conceitos que se entrelaçam e que prefiguram tudo o que viria a acontecer nas Américas: a expansão e a perseguição. Vamos começar pela expansão. O capítulo nos apresenta uma cronologia reveladora. Ele coloca eventos lado a lado. A tomada de Ceuta, o primeiro passo do Império Português, em 1415, acontece no mesmo ano da famosa Batalha de Azincourt, na Guerra dos 100 Anos. Os navios portugueses chegam à Ilha da Madeira em 1419, apenas 13 anos antes de Joana d'Arc ser queimada na fogueira. O Cabo Bojador é ultrapassado em 1434, 15 anos antes do início da Guerra das Duas Rosas na Inglaterra. Esta justaposição de datas não é um acaso. Ela nos diz claramente que a expansão marítima não era algo à parte da história medieval europeia. Ela era parte integrante dela. Portugal, embora na extremidade do continente, não estava isolado. Estava conectado por laços dinásticos, comércio e cultura ao resto da Europa. E essa expansão não era apenas sobre o mar. Era um movimento múltiplo e constante. No sul, a Reconquista empurrava as fronteiras cristãs na Península Ibérica. No leste, os cavaleiros teutônicos avançavam sobre terras pagãs no Báltico. No Mediterrâneo, as frotas de Aragão, Veneza e Gênova conquistavam ilhas e portos. Essa mentalidade expansionista era alimentada por uma cultura vibrante. A literatura de cavalaria, as histórias do rei Arthur, do Cid Campeador, dos heróis clássicos, povoava a imaginação da nobreza com ideais de conquista, honra e a descoberta de mundos maravilhosos. Livros de viagens reais e imaginários, como os de Marco Polo e John Mandeville, alimentavam o desejo de ir além, de contornar o mundo islâmico e encontrar aliados lendários como Preste João. E este não era um mundo parado. Peregrinos, comerciantes, cruzados, estudantes e clérigos circulavam por distâncias impressionantes. As pessoas tinham experiência de deslocamento e de contato com o outro. A sociedade medieval não era de imobilismo. Era uma sociedade que já se movia, que já expandia suas fronteiras físicas e mentais. A viagem de Colombo foi, em muitos aspectos, a culminação dessa cultura medieval da mobilidade e da busca. Agora vamos à segunda força motriz,
a perseguição. O autor recorre ao trabalho do historiador Robert I. Moore para nos mostrar um lado sombrio, porém fundamental desse período. A partir do século XIII, a perseguição sistemática de minorias tornou-se um mecanismo central para a construção do poder. Não se tratava apenas de intolerância religiosa. Era uma ferramenta política. Papas e reis usaram a caça aos hereges, judeus e leprosos para consolidar seu poder, enfraquecer as autonomias locais e se apresentar como os guardiões da ordem e da ortodoxia. O Quarto Concílio de Latrão, em 1115, e a criação da Inquisição foram a institucionalização desse processo. Esta máquina de exclusão criou um precedente terrível. Na Península Ibérica, surgiram os Estatutos de Pureza de Sangue, que discriminavam judeus e muçulmanos convertidos não pela sua fé atual, mas pela sua origem biológica. É aqui que alguns historiadores veem uma semente remota do racismo moderno. Em outras fronteiras, como na Irlanda, leis proibiam os colonos ingleses de adotar a língua e os costumes locais, forçando uma segregação cultural. A perseguição tornou-se, nas palavras de Moore, a coluna vertebral de uma nova forma de organizar a sociedade, através da definição de um nós pela exclusão violenta de um eles. E é aqui que as duas forças, expansão e perseguição, se encontram de forma mais clara, pois a Europa medieval já realizava, dentro de suas próprias fronteiras, experiências que podemos chamar de coloniais. A conquista de Valência, da Prússia ou da Irlanda envolvia a confiscação de terras para colonos estrangeiros, a substituição das elites locais, a imposição de novas leis e línguas. Era uma dominação de um povo sobre outro. Mas o contato prolongado nem sempre era de pura supressão. Gerava fenômenos complexos de mistura. Na Irlanda, por exemplo, os descendentes de normandos casaram-se com irlandesas, adotaram seus costumes e criaram uma sociedade híbrida, os Old English. Era um processo de criolização, muito semelhante ao que aconteceria depois na América. Os europeus que chegaram às praias brasileiras, portanto, não vieram do nada. Eles trouxeram consigo uma dupla herança medieval. Uma mentalidade expansionista, treinada em séculos de conquista dentro da própria Europa, e um arsenal de práticas de perseguição e dominação, já testadas na segregação de minorias em seu próprio continente. Então, quando olhamos para a formação do Brasil colonial, não estamos vendo apenas o encontro de Portugal com os trópicos. Estamos vendo o encontro de uma complexa e contraditória civilização medieval, com seus sonhos de glória, sua sede de expansão e sua capacidade para a violência organizada, com um mundo totalmente novo. Este capítulo nos ensina que a história do Brasil começa muito antes de 1500. Ela começa nos campos de batalha da Reconquista, nas cortes onde se sonhava com Prestes João, e nas sombrias salas onde se decidia quem merecia pertencer à comunidade e quem deveria ser excluído dela. Entender essa origem é essencial para entender tudo o que veio a seguir.